Aleluia. Que esse seja o nosso desejo, né? Leva-me além. Além. Além do que eu estou vendo, além das circunstâncias, além do natural. Você precisa entender que você é sobrenatural. Nós somos sobrenaturais. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. Então, muitas vezes nós vivemos situações que nós não precisaríamos viver. Nós poderíamos cortar atalhos na nossa vida se nós tivéssemos a direção, entendêssemos o que está dentro de nós, o tesouro que está dentro de você. Quando você se encontra com Deus, quando você entrega a sua vida a Jesus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Aleluia. Essa semana, terça-feira, eu tive uma experiência com o Espírito Santo que eu queria compartilhar com você. Muito simples. Eu e a Ivete precisávamos, eu falei isso no nosso, lá no culto no lar, na minha casa. Então, aqueles que estiveram, você vai ouvir de novo. Quem não esteve, a gente vai dar uma chance para você que não foi, vou ouvir agora, né? Não perca o próximo, aí, na casa da irmã Fátima, quarta-feira. Eu e a Ivete precisávamos tomar uma decisão. Nós estávamos no banco, precisávamos tomar uma decisão muito importante para nós na área financeira. E estávamos em dúvida de duas posições, de um banco e de outro. Então, estávamos conversando com a gerente de um banco e estávamos conversando via WhatsApp com a gerente de outro banco. Aí, a gente pediu licença para a gerente lá que estávamos conversando, falou, a senhora dá licença um pouquinho que a gente precisa conversar com o nosso assessor, né? Ela ficou meio assim sem entender, né? E a gente também não falou nada, mas o nosso assessor era o Espírito Santo, né? Ela ficou meio assim olhando para a gente com aquela cara de paisagem, né? E a gente falou, bom, tá, aí nós fomos sentar. Aí eu falei para a Ivete assim, falei assim, você sabe, você tem certeza do que você quer fazer? Ela falou, não. Eu falei, nem eu. Acontece isso com você? Tem vezes que você não sabe o que fazer. Acontece. Aí eu falei para a Ivete assim, falei, amor, não tem outro jeito, a gente tem que orar. Vamos orar. E o Espírito Santo vai nos dirigir, vai nos conduzir, vai colocar paz no nosso coração. E nós oramos. Terminamos de orar, não tinha acontecido nada, estava em dúvida do mesmo jeito. Mas aí que você vai em fé, você age em fé. Bom, aí nós fomos conversar com ela. Aí quando nós estamos conversando com ela, a gerente do outro banco começou a mandar algumas informações para nós. E quando nós... Irmãos, que coisa. Quando nós sentamos na frente da gerente, a gente já tinha certeza do que ia fazer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você e dentro de mim. Só que às vezes a gente não para ouvi-lo. A gente não para. A gente vai nas nossas precipitações, nós vamos no nosso entendimento e nós achamos que é daquele jeito, mas eu queria falar para você, se você parar para ouvir o Espírito Santo, você vai ter direções na sua vida que você vai ter atalhos na sua vida que vão impedir que você viva situações adversas que você não precisaria viver. Eu queria falar com você hoje sobre chamados para servir.
Você já recebeu, quem já recebeu aqui convite de casamento? Todos nós, né? É gostoso, não é? Não é bom? Saber que você vai lá, vai ouvir, depois vai ter, lógico, vai ter a festinha, tal. É gostoso. Então, ficamos felizes quando recebemos esse tipo de convite. E Jesus também fez alguns convites. Só que o convite de Jesus para você, o primeiro convite de Jesus para você, quando você aceita Jesus, é servir. Esse é o convite. E isso está baseado no que Ele fez. Jesus é a nossa referência. Amém? Queridos, a nossa influência não é nenhum influencer aí do YouTube. Não é. A nossa influência é Jesus. É Ele que deve nortear as nossas atitudes. Então Jesus, Ele fala algo para os seus discípulos, que nessa introdução eu queria que você lesse comigo. Marcos capítulo 10, dos versículos 42 a 45. Olha o que a sua referência, Jesus, fala para os discípulos, aqueles que estavam acompanhando Ele, que estavam seguindo. Fala assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Obrigado, irmão. E dar a sua vida. Então o que ele está falando para eles aqui? Ele está falando para eles que no reino de Deus é diferente, as coisas são diferentes. Nós não podemos ser, na casa de Deus, nós não podemos ser consumidores. Com amor, estou te falando isso, querido. Com amor. Nós não podemos ser consumidores. Vem aqui, né? Puxa, tem ventilador, tem energia elétrica, tem tudo. Que bom. Glória a Deus. Mas para que tudo isso acontecesse, pessoas serviram. Amém? Então o que eu quero falar para você? Se junte a esses servidores da casa de Deus. Que tal dar como é que chama? Upgrade. Que tal dar um upgrade na sua vida? Sirva. Busque servir. O que eu posso fazer para o Senhor? Isso que é importante. Amém, queridos? Então Jesus está ensinando isso para os seus filhos, para os seus discípulos. Ele está falando para eles assim, nem o Filho de Deus, que era ele falou: eu não quero que ninguém fique me servindo, eu vim servir. Amém? Eu vim servir. Então todos nós somos chamados para servir. E eu estou muito feliz porque eu estou vendo pessoas aí que nem são batizadas, já estão servindo ao Senhor.
Amém? Você não precisa ser batizado para servir ao Senhor. Você não precisa disso. Servir é do coração. Eu falei, eu quero fazer. Quantas vezes eu não vejo o Cauã ali, ajudando a mãe dele ali na porta? Está servindo. O Douglas aqui hoje ele não está, mas está tocando. Então, o que é o Gui tocando aqui? Não é batizado ainda, mas já está tocando. Por quê? Está servindo. Então o que eu quero orientar você? Você que está aqui, você que gosta da igreja, você que está chegando, você que está vendo aqui o mover de Deus, se apresente, fala, pastor, eu queria fazer alguma coisa. Vai ter coisa para você fazer, irmão. Com certeza. Tem tanta coisa para ser feita. Às vezes os servidores aqui que estão servindo estão sobrecarregados. Então, o que nós precisamos fazer? Que Jesus falou, sirvam. Então, se disponha. Então, eu queria falar com você sobre isso hoje. Num tempo em que os muros de Jerusalém foram destruídos, estavam destruídos. E então, as pessoas começaram a se disponibilizar. Começaram a trabalhar. Arregaçaram as mangas, pegaram as armas e pegaram a colher de pedreiro, e de um lado ela tinha a arma e do outro a colher de pedreiro, e os muros foram levantados, reconstruídos. Então eu queria convidar você a caminhar comigo nisso hoje, amém? Está afim? Está disposto? Então vamos lá. Neemias capítulo 6, versículo 3, fala assim, Neemias 6, 3. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Neemias envia mensageiros. Vamos ler junto? Quer ler junto comigo? Dá para ler aqui? Vamos lá, o que está escrito? Estou... Olha a resposta desse homem. Dessa pessoa que estava servindo. Ele estava servindo, ele tinha uma obra para fazer. Qual era a obra? Reconstruir os muros de Jerusalém, que tinham sido destruídos. Isso acontece aproximadamente em 444 anos antes de Cristo. Os babilônios haviam destruído Jerusalém. Levaram o povo de Deus. E aí Deus toca o coração desse homem chamado Neemias e fala assim, volta lá e reconstrói os muros de Jerusalém. Vai lá, vai trabalhar, vai servir. Mas sabe, Neemias teve um insight, Neemias teve um pensamento diferente. E eu creio que é isso que Deus quer passar para nós hoje. Neemias sabia, presta atenção nisso, porque isso pode fazer diferença na sua vida. Olha, Neemias sabia que não eram só os muros físicos que estavam destruídos daquelas pessoas. Ele sabia que os muros espirituais da vida deles estavam destruídos. Então, para reconstruir os muros físicos, primeiro eles precisavam reconstruir os seus muros espirituais. E o Espírito de Deus manda dizer para você hoje, que está com a vida destruída, coisas que estão acontecendo, coisas que aconteceram, coisas que não mudam. O Espírito Santo manda dizer para você e para mim, olhe como estão os seus muros espirituais. Porque o espiritual, ele
direciona tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. Então, eu queria pensar com você hoje, como deve ser a nossa postura hoje, para realizarmos a obra do Senhor, para reconstruirmos o nosso muro espiritual. Amém? Talvez você esteja pensando, não adianta, já pensei, já fiz. O Espírito Santo manda dizer, através da sua palavra, é importante retomar as coisas diante do Senhor. Aproveita que o ano está começando e você vai refazer as coisas na sua vida. Já estamos em fevereiro. O ano está começando, mas já estamos em fevereiro. Então é tempo, ainda dá tempo da gente dar esse upgrade aí na nossa vida e mudarmos as coisas. Mudarmos. Então, o que fazer? O que aconteceu com esse povo que estava destruído e precisava ser restaurado? O que aconteceu? Primeira atitude que eles precisavam tomar. Neemias capítulo 2, versículo 18. Vê lá, olha lá. Neemias 2, 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, aleluia, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é nós nos fortalecermos. Fortalecimento. Precisamos nos fortalecer. Precisamos nos fortalecer. E como que se faz isso, pastor? Algumas coisas que a gente precisa retomar na nossa vida, ou talvez continuar a fazer. Precisamos aprender a ouvir o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Foi o que Neemias fez aqui. Ele chegou para eles e falou assim: olha, Deus fez isso. Eu estava lá com o rei, conversei com ele, e ele tocou, e ele foi tocado por Deus, e eu estou aqui para ajudar você. Isso fortaleceu o coração deles. Sabe, antigamente, gente, quando a gente conversava com pessoas cristãs, crentes, a gente ouvia testemunhos. A conversa era essa: o que Deus fez, como Deus agiu na minha vida. Hoje se fala de tudo, se fala de política, se fala de moda, se fala de ações na Bovespa, se fala de política, se fala de tanta coisa, mas não se fala do que Deus tem feito na nossa vida. Então, querido irmão, fale do que Deus tem feito na sua vida. Isso vai abençoar o seu irmão. Fale. Quando você estiver conversando, procure falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, porque isso vai fortalecer aquela pessoa. Ouvir de política, ouvir do time, que time que ganhou, legal, isso aí ela vai ouvir de outras pessoas. Ela não vai ficar sem ouvir isso, ela vai ouvir. Mas de nós que somos crentes, nós que somos cristãos, nós precisamos falar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Amém? Outra coisa, precisamos estar perto. Precisamos estar perto.
não podemos vir na igreja, estar perto das pessoas uma vez por mês. Não, nós precisamos ser constantes. Precisamos. Isso traz crescimento espiritual. Estar na casa de Deus traz crescimento espiritual. Estar perto. Não estar, não ser um turista. Estar perto. Disposto. Disponível. Estar perto. Outra coisa, nós precisamos ter amigos na nossa igreja. Precisamos ter amigos na nossa igreja. Às vezes, temos amigos em tantos lugares, mas não temos amigos na nossa igreja. Então, precisamos desenvolver isso. Sabe? Procurar, se aproximar. Começa a fazer isso. Deve ter alguém que existe alguma empatia com você, com certeza. Então se aproxime. Se aproxime dele. Amém? Se aproxime. Ter amigos. Outra coisa, se juntar. Se juntar para fazer a obra de Deus. Isso fortalece você. Poxa, é cansativo ficar aqui até 11h30, meia-noite. Quantas vezes ficamos aqui para fazer as coisas aqui, colocar a letra lá, pintarmos aqui, arrumarmos as coisas. Quantas vezes ficamos? Mas isso traz crescimento espiritual, meu irmão. Dormir no chão. Isso traz crescimento espiritual. Estar perto de pessoas que têm a mesma fé que você te fortalece. Quando vem as situações difíceis, você pode compartilhar com aquela pessoa. Você vai ter confiança nela, mas você tem que desenvolver isso. Amém? É importante. Esses homens aqui que estavam reconstruindo esse muro, com certeza eles fizeram isso. Caminharam juntos, almoçaram juntos, revezaram as suas atividades. Talvez algum estava com problema em casa, o filhinho estava doente. Aquele que estava lá junto com ele falava: não, pode ir, eu fico no seu lugar aqui, fica tranquilo, vai lá. Isso te fortalece. Amém? Fortalece. Sabe, irmão, quando você faz a obra de Deus, as coisas fazem sentido na sua vida. Então, procure fazer isso. Procure fazer a obra de Deus. Sabe? Pastor, eu não sei qual é meu dom. Mas como você vai descobrir se você nunca fizer nada? Precisa começar. Amém? Comece. Pastor, posso ajudar na recepção? Pastor, posso ajudar na limpeza? Pastor, posso ajudar a trocar lâmpada? Ei, quanta coisa pode fazer. Amém, queridos? Quando você começa, as coisas vão clareando. Então comece. Amém? Então, o primeiro passo, precisamos nos fortalecer espiritualmente. Como vamos nos fortalecer? Fazendo as coisas para Deus. Segunda coisa, Neemias capítulo 4, versículo 6. Neemias 4, 6.
Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da sua altura em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Então, segunda coisa importante, faça com dedicação as coisas de Deus. Amém? Não deixe as coisas de Deus para serem feitas em último lugar. Se sobrar tempo, eu vou. Não vai sobrar. Viu? Posso te adiantar, não vai sobrar tempo. E você não vai fazer. Nós estamos fazendo a leitura bíblica aí. Quantos já tiveram essa experiência de fazer a leitura bíblica? Aí, estão fazendo. Amém? Ó, dá tempo ainda. Faz assim, ó, começa a leitura bíblica. Nós passamos para você. Começa da onde está agora e depois lá no final você volta para o início. Tá bom? É simples. Então quem quer fazer ainda dá tempo. Mas o que eu queria falar para você é isso. Quando você deixa para ler lá a leitura bíblica para o final do dia, é complicado, hein, pessoal? Isso não é verdade? Dá um sono, você não consegue, né? Então, e quando você faz no começo lá do dia, poxa, a coisa vai. Quando você vê, já acabou, já Deus já abençoou, você já está pronto para a luta, pronto para a batalha. Então, dedicação, precisamos ter dedicação nas coisas de Deus. Amém? Olha, dê o melhor para Deus. Não dê só um dia para Deus, dê todos. Todos os dias para Deus. Deus vai te surpreender quando você fizer isso. Ele vai te capacitar. Você vai perceber que vale a pena servir ao Senhor. Então, dedicação. Ali fala que eles fizeram e eles chegaram na metade. Eu queria perguntar para nós, que eu estou me incluindo nisso aqui. Como está o nosso muro espiritual? Como está o seu muro espiritual? Está começando, está no alicerce, está lá embaixo, está no meio, como é que está? É importante você perceber isso. Qual é a altura espiritual que você está? Amém? Como que eu construo o meu muro espiritual? Algumas dicas para você. Como que eu construo o meu muro espiritual? Primeira coisa, o básico, oração. Preciso orar. Orar. Ter um tempo de oração. Irmão, você precisa ter um tempo de oração. Falar com Deus. Expor as coisas para Ele. Segunda coisa, leitura da palavra. Gente, quando eu começo a ler a Bíblia, eu peço para o Senhor assim, falo: Deus, o que você quer falar comigo nisso aqui? Para mim, na minha vida, na minha vida. Não é o que o Senhor quer falar com a igreja, não é o que o Senhor quer falar, qual era o sentido histórico. Eu não me preocupo com nada disso. Eu pergunto: Senhor, mas o que o Senhor quer falar comigo nisso aqui? É isso. E é isso que você tem que fazer. Ler a Bíblia e pedir para o Espírito Santo te orientar. Jejuar, irmão.
jejuar. Jejue, fale com Deus. Não precisa ter um jejum na igreja, faça você. Um jejum ao Senhor. Deus, eu preciso de uma orientação nisso na minha vida, me ajude. Eu vou fazer um jejum tais dias. Isso vai te aproximar, isso vai fazer com que você cresça. Amém? Outra coisa, obediência à voz do Senhor. Às vezes Deus fala conosco, você vem aqui, a palavra fala com você, você escuta alguém, Deus te traz uma direção, mas você fala, não, eu vou fazer do meu jeito. Então, as coisas vão acontecer do seu jeito, não é do jeito de Deus. Então, precisamos obedecer a voz do Senhor. Amém? Outra coisa para o nosso muro espiritual crescer, sermos fiéis nas nossas contribuições, nas nossas ofertas, nos nossos dízimos. Isso traz crescimento espiritual para nós. Precisamos ser fiéis. E outra coisa, participação nas atividades da igreja. Pastor, mas eu não posso fazer as coisas para Deus fora da igreja? Irmão, a igreja é aquilo que tem a responsabilidade diante de Deus para te conduzir, para te mostrar como você vai fazer espiritualmente. É isso. A igreja existe para isso. Não existe outra função da igreja. Pensa bem. Então, estar nas atividades da igreja vão te ajudar a cumprir e a desenvolver o seu muro espiritual. A autoridade, a altura do seu muro depende da dedicação que você dá às coisas espirituais. A dedicação que você dá à sua igreja. É importante isso. A minha igreja é o lugar onde Deus se revela a mim. Ah, mas Deus não pode se revelar em outro lugar? Sim, Deus pode se revelar. Mas aqui Ele é certeza que Ele vai se revelar. Por quê? Porque Deus te chamou aqui, Deus te trouxe para cá. Deus podia ter te levado para tantos lugares. Você poderia estar em tantos lugares, tantas igrejas. Quantas igrejas existem? Mas Deus te trouxe para cá. Então Ele tem um projeto para você aqui. Então tome a direção daqui. Pegue isso e fale, não, Deus está dirigindo ali, eu vou fazer desse jeito. Amém? E outra atitude que nós precisamos tomar na nossa vida. Neemias 4, de 16 a 18, olha o que fala. Neemias 4, de 16 a 18, fala aqui, sim. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam materiais faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E trabalhava comigo. Ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então, nós precisamos, irmãos, na nossa vida ter o foco. Não podemos ser pessoas desfocadas. Porque o que estava acontecendo aqui? Quando o pessoal ali que aprisionou o povo de Deus, percebeu que eles estavam levantando os muros, eles começaram a atacá-los. Começaram a pressioná-los.
E é isso que acontece na vida da gente. Sabe? Satanás não quer que você se dê bem na vida. João 10:10 fala que ele veio para matar, roubar, destruir. É isso que ele quer fazer com você. Não pensa que é outra coisa. Ele quer te destruir. Essa é a intenção dele. Se você não estiver focado nas coisas de Deus, ele pode fazer coisas ruins na sua vida. Então preciso ficarmos focados. Precisamos. Então o que esses homens fizeram? Eles tinham algo que eles precisavam realizar, não é construir o muro. Então, aquelas pressões vinham, aqueles homens vinham atacá-lo, queriam guerrear com eles. Entendeu? Eles não pararam, presta atenção nisso, irmão. Eles não pararam, deixaram lá de construir para ir lutar. Eles continuaram construindo e continuaram lutando. É isso que você tem que fazer. Não saia do foco na sua vida. Não deixe que nada te tire do foco que Deus tem para você. Servir a Deus é a melhor coisa que pode acontecer para você. Sirva ao Senhor. Então, mesmo diante das pressões, eles se inclinavam e continuavam a fazer aquilo que eles precisavam fazer. Eles não desistiam. Satanás quer te iludir. Gente, vocês já viram aqueles... Lembra daquele... Como que era? Senhor M, né? Mr. M, lembra do Mr. M que tinha? Quem lembra disso? O mágico, lembra do mágico? Você ficava olhando lá e você falava, como que o cara faz isso? Aí depois iam lá e falavam como ele fazia, não era? Ele mesmo falava, ele mesmo. Mas se ele não falasse, você não teria essa consciência. Por quê? Porque ele era um ilusionista. Ele era um ilusionista. Satanás é um ilusionista. Ele quer iludir você. Ele quer falar que isso que você está fazendo está bom. É contrário à palavra, não está agradando a Deus. Então ele quer mostrar, mas isso está me trazendo prazer. Mas isso é uma ilusão. O final é destruição. Você está em rota de colisão. E é isso que você hoje veio ouvir aqui. O Espírito Santo veio falar para você isso. Saia dessa rota de colisão. Volte-se para as coisas de Deus. Volta a fazer o que você fazia. Comece a fazer aquilo que você nunca fez para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe? Quando nós fazemos a obra de Deus, nós somos felizes. Amém? Quando você começa a trabalhar para o Senhor, você começa a ver as coisas acontecerem na sua vida. Eu quero terminar lendo com você Lucas capítulo 10, versículo 17. Olha o que fala aqui, Lucas. Só a primeira parte do versículo. Jesus havia falado para os seus discípulos fazerem coisas, irem para as cidades, imporem as mãos às pessoas, curarem, abençoarem. Pregarem a palavra, tocar nas pessoas, curar os leprosos. Jesus mandou os discípulos, 72 discípulos, fazer isso.
E eles foram. E eles foram. E eu quero te dizer que o mesmo Jesus manda você fazer isso. Trabalhar. Não ser um consumidor, mas trabalhar. E aí, olha o que fala no versículo 17. Os 72 voltaram alegres. Amém? Voltaram alegres. Eu quero te incentivar a começar a trabalhar para o Senhor. E vai acontecer a mesma coisa com você. A alegria virá no seu coração.